Eu cheguei com 17 para 18. Eu lembro que a gente chegou bem detonado, minha família inteira. E por vários traumas, né? Principalmente causados por falta de paternidade. Eu lembro que eu não cresci com meu pai biológico. E aquele foi um baque muito grande para mim. E devido a isso teve muitas feridas por causa dessa situação que foi causada. Então a gente chegou aqui em fevereiro de 2014. Eu lembro que teve uma comunhão de jovens na época na casa da Carol e do Guilherme. E meu irmão já me convidou de primeira para ir para lá. E quando chegou lá eu vi o tanto que eles eram diferentes. Eu falei, nossa, mas que tanto de jovem diferente é esse? Parece que eu olhava, eu não entendia muito ainda, eu olhava para o rosto de cada um deles e eu via que era uma alegria verdadeira, não era algo momentâneo, porque eles estavam reunidos com alguém, não era uma coisa de aparência. E eu lembro que eu fiquei muito bem naquele dia e logo em seguida veio um encontro. E foi quando eu passei pelo encontro e o negócio foi muito cabuloso, foi muito... Não tinha como eu explicar. Eu sei que eu, não desmerecendo os outros encontros, mas aquele que eu passei parece que tinha uma nuvem pesada, uma nuvem de glória de Deus, assim. Eu lembro até hoje o lugar, a cadeira, a fila, a chácara, eu lembro de tudo assim até hoje, de como que foi aquele momento. E algumas noites também eu já até sonhei com esse episódio de novo, do meu encontro, eu passando por um encontro de novo, e é algo que eu não consigo esquecer, o que aconteceu ali na minha vida. E dentro desses anos o Senhor me curou, ele trouxe uma alegria, Deus ele conseguiu tirar o vazio que eu tinha do meu pai, ele conseguiu me preencher. Eu lembro que teve um culto, que teve uma palavra que foi ministrada sobre a gente não criar expectativa nas pessoas. E naquele dia eu fui curado por dentro, eu senti que Deus estava me tirando aquele vazio, aquele peso de culpa pelo fato de eu não ter sido criado pelo meu pai. E eu senti Deus entrando dentro de mim e falando assim, ó, de hoje por diante isso aqui você não vai ter mais preocupação com isso. Você vai poder ministrar na vida de outras pessoas aquilo que você passou. Até hoje eu lembro nitidamente como que Deus falou comigo. Foi no culto aqui do lado direito da igreja e foi surreal na minha vida. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na igreja é liderar. Essa é a minha maior alegria, é onde eu dou o meu melhor. Não que nas outras coisas eu faço por fazer, mas é onde eu dou o meu melhor, porque eu vejo tanto que eu lidero adolescente e eu vejo tanto que o diabo, duas fases da vida de todo ser humano que eu acredito que o diabo ele aproveita quando a igreja não se levanta, é a infância e a adolescência das pessoas. Eu lembro que o tanto que os adolescentes que eu lidero, eles são destruídos, né? O diabo tenta pegar eles e massacrar assim, e uma das coisas que eu amo é fazer isso, porque eu acho que Deus me chamou para isso, para liderar adolescentes, porque eles são pessoas sofridas que passaram necessidades, alguns ainda passam, assim como eu passei. Então eu tenho uma identificação muito grande por eles. E com 22 anos, por muito tempo eu fiquei pensando, falei assim, nossa, mas daqui a um tempo eu vou estar adulto e vou estar liderando eles, como que eles vão reagir diante disso? E eu lembrei de algo que é o testemunho porque eles vão conseguir ver através da minha vida anos, né, que eles podem prevenir na vida deles. Então eles vão poder enxergar isso, que mesmo se passar fome, se passar necessidade, se não tiver o pai ou a mãe, Deus vai conseguir suprir isso. E através da liderança eu consigo transmitir isso para eles. Então, a coisa que eu mais amo fazer na igreja hoje é liderar. Liderar é minha paixão e eu abriria a mão de qualquer coisa pela minha liderança. Olha, então, é algo até difícil de falar, porque para falar da Terra Fest eu tenho que falar das pessoas que estão à frente dela. E eu lembro que teve um episódio, eu sou muito ruim com datas, mas na época da minha cirurgia, eu tinha acabado de sair da Record, trabalhava como menor aprendiz. Eu e minha mãe estavam com R$50 só para ir para o hospital, né, ficar lá e seja o que Deus quiser. E eu lembro que teve um culto no domingo, o médico até perguntou quando que a gente preferia operar. Eu falei para ele que na segunda-feira em diante. E eu lembro que nesse dia teve o culto, os irmãos oraram por mim no final do culto, foi lá no nosso lote, um culto a céu aberto. E no dia seguinte, 5 da manhã, 5h30, se eu não me engano, o pastor Pedro estava na minha porta. Ele já tinha me falado que ele ia, né, na noite do culto. Só que, bem ponto, ele estava lá, 5h30, eu lembrei, 5h30, e aquele me marcou. Mas a Terra Fest para mim é
é tudo. Se eu tenho uma célula hoje, se eu sou videomaker da igreja hoje, se, sei lá, eu toco no louvor da igreja hoje, é tudo por causa de pessoas que vieram antes de mim e pagaram um preço. Antes que eu chegasse aqui, antes que eu estivesse aqui hoje, talvez quem está ouvindo isso também, antes que nós chegássemos aqui, pessoas tiveram que pagar um preço, tiveram que desembolsar dinheiro. Então a Terra Fest para mim é tudo. Se eu sou casado, tudo que eu tenho hoje, tudo depende da igreja. Eu sempre costumo pensar que eu posso ir para os melhores lugares do mundo, fazer as melhores viagens, ter tudo do bom e do melhor, mas se eu não estiver na igreja, eu não me sinto ninguém. Olha, eu acho que tudo que nós temos passado, eu não falo limitação, porque Deus ele tem sido o maior provedor, mas tudo que nós temos passado como igreja hoje é um tempo de aprendizado. Eu acho que Deus está querendo estabelecer colunas antes de qualquer coisa, antes de igrejas, né, levando pastores sendo enviados. Eu acho que Deus ele tá pegando esse tempo agora e colocando colunas. Então, quando essas colunas estiverem realmente firmadas em Deus, elas vão poder sair do nosso meio e ir para outro lugar. E a minha expectativa é que Deus ele vai usar os irmãos que... Uma das coisas que eu sempre penso ao meu respeito também, na verdade todo mundo que está na igreja hoje, eu acho que tem esse pensamento. Nós não éramos nada, das escolhas nós sempre éramos a última, e Deus ele resolveu trazer esses que não são, né, para que eles sejam homens e mulheres de Deus. Então a minha expectativa é que os próximos 10 anos a gente vai fazer uma bagunça grande no inferno. Eu acho que esse tempo que a gente tem ficado escondido, pode-se dizer assim, no fundo de uma casa, é treinamento. E quando a gente chegar num templo grande, tiver muita igreja, o nosso coração vai continuar sendo o mesmo. A gente não vai perder a simplicidade, a gente vai dar importância para cada vida como a gente dá hoje. Independente se daqui a um tempo o culto for de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, eu acho que Deus ele tem reservado esse tempo para que a gente saiba valorizar cada detalhe. Sabe, cada pessoa que chega, se for pegar os depoimentos, os testemunhos, são pessoas que chegaram destruídas e elas estão em algum lugar hoje porque Deus ele estabeleceu colunas. E lá atrás, há 10 anos atrás, quando o pastor Pedro e a pastora Fernanda tiveram a ideia através de Deus de começar uma célula, eu acho que já ia repercutir nisso. E se 10 anos atrás, com uma célula, já fez o estrago que fez hoje no inferno, eu acho que daqui a 10 anos, com 50, sei lá, 200 células, a gente vai arregaçar e vai para cima. Olha, então, quem não participa da igreja, eu acho que está perdendo muita coisa. Né? O que nós estamos fazendo não é algo passageiro, não é algo que requer fama. Não tem ninguém famoso na nossa igreja, também não sei se vai ter, mas tudo que nós fazemos hoje é por Jesus. Tudo. Né? Vigílias que a gente vira madrugadas orando, a gente desembolsa dinheiro do nosso próprio bolso, a gente investe em pessoas e faz tudo isso para a eternidade. Cada líder hoje tem esse pensamento, que o que ele está fazendo não é para o pastor, não é para o líder que está do lado dele, mas é algo para a eternidade. Então, se você está ouvindo isso e você ainda não está na igreja, eu também tinha uma dificuldade muito grande com a igreja. Eu achava que toda igreja tinha alguma tramóia por trás, alguém roubava, alguém, sei lá, fazia alguma coisa errada. Mas depois que eu vim para cá, que eu pude ver o tanto que as pessoas dão valor para outras pessoas e não pelo que elas têm, eu pude ver que a igreja é um lugar onde quem tem um vazio, e quem está ouvindo isso e não está na igreja com certeza tem esse vazio. Eu quero te falar, se você tem esse vazio, eu acho que o melhor lugar para você preencher ele é na igreja.